E aqui no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Tânia Mandarino, que é advogada integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Muito bom dia, doutora Tânia. Bem-vinda ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, obrigada. Prazer falar mais uma vez com a senhora. E a gente vai conversar com a doutora Tânia sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, que negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. Além disso, ele condenou a coligação da campanha do Jair Bolsonaro a pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé. O ministro disse na sua decisão que o pedido do Partido Liberal foi esdrúxulo, ilícito e realizado de maneira inconsequente. Qual a sua avaliação, doutora Tânia, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é que para um advogado, para uma advogada, ter a sua petição inicial indeferida, como foi o caso, é uma das maiores desonras que existem. E eu não posso acreditar que quem fez o que fez, tanto os técnicos do direito quanto as partes envolvidas, não estivessem esperando um resultado como esse. Então, quanto à decisão, a decisão foi perfeita, motivo de muita comemoração ontem, inclusive a hora que saiu, porque ele avaliou com justiça os interesses daquela petição, indeferiu a petição, quer dizer, indeferir uma petição quer dizer que ela está toda errada, que ela não tem nem técnica de direito, e ainda por trás, as intenções, condenou em 22 milhões e algumas coisas, alguns mil, alguns reais, sei que tem 60 centavos no final, o número 22, inclusive, é muito significativo, eu estava me lembrando que nas sentenças do Lula, ou se fazia, contra o Lula, ou se fazia uma chacota com os nove dedos, que eles tinham aquele apelido horrível contra ele na Lava Jato, que é Nine, ou, como vejo em casos de muitos petistas, é sempre alguma coisa com 13 mil, dia 13, a sentença e tudo. E achei significativo ontem ter essa condenação em 22 milhões, claro, ele explicou lá, o ministro Alexandre de Moraes, foi 2% sobre o valor da causa, que é uma coisa que a lei autoriza em caso de litigância de má-fé. Agora, o que eu não posso deixar de pensar é que, será que esse resultado não era esperado? Ou eles estavam esperando, com tudo que fizeram, inclusive desconsiderando as mesmas urnas no primeiro turno que os favoreceu, dando explicações que beiram a chacota, dizendo que é porque eles fizeram isso para não tumultuar o processo, só falaram do segundo turno. São explicações que qualquer pessoa que tem um pouquinho de trato na política e nas questões jurídicas sabe que não vão colar. Então, a minha dúvida, o que fica agora para mim é uma questão que é política. Para além da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que sim, nos agradou bastante, O ministro Alexandre de Moraes, que aliás, me parece que no sábado, não sei exatamente o dia, esteve reunido com bolsonaristas na festa de aniversário do ministro Toffoli, com o ministro Cássio também, ministros bolsonaristas, personalidades bolsonaristas, com Joaquim Barbosa, alegremente numa festa. Então, é sempre bom a gente tentar entender o que mais pode existir por trás dessa provocação, porque é impossível que eles não estivessem esperando alguma coisa parecida com essa decisão. O que eles querem agora? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. A gente sabe que nas ruas a coisa anda muito tensa e que o Bolsonaro ainda é presidente até o dia 1º de janeiro, portanto comanda as forças de segurança do país, que por sinal não estão agindo, A intenção, sem dúvida, é causar agora uma revolta, uma indignação naqueles que já estão completamente adoentados, além do fascismo, nas ruas, impedindo crianças de correligionários deles próprios de passarem para fazer uma cirurgia que pode lhes salvar a visão, como a gente viu ontem, impedindo pessoas de chegarem a tempo de atenderem a mãe que acaba falecendo e a pessoa não consegue se despedir, e outras atrocidades que eu não preciso nem descrever aqui, porque todo mundo tem acompanhado. O que essa decisão vai funcionar como senha, não estou dizendo que ela não tivesse que ser dada, ela foi perfeita, mas a gente tem que se preocupar sim agora. Qual é a senha que essa decisão dá
para os movimentos que estão aí, dos ensandecidos, dos fascistas, dos neonazistas e daqueles que não aceitaram a derrota nas urnas. A gente está conversando com a doutora Tânia Mandarino. Doutora Tânia, ontem as redes foram inundadas com memes sobre o valor 22 milhões e 900 mil, 22 número do PL, partido de Valdemar da Costa Neto, e tem uma brincadeira que é 22 menos 9, 13 também, né? 22 milhões e 900 mil reais, 22 menos 9, 13. Mas tirando todas essas brincadeiras, existe realmente uma questão técnica para chegar nesse valor de 22 milhões e 900 mil reais. O fato é que essa sentença, ela não se coloca contra apenas o PL, o Valdemar da Costa Neto. Foi ele que botou a cara dele para passar essa vergonha, mas também vai chegar no bolso do Marcos Pereira, do Republicanos, do Arthur Lira, do Ciro Nogueira, que é do Partido Progressistas. Ou seja, o Alexandre de Moraes também está mexendo na conta corrente da firma, quer dizer, das legendas, né, doutora Tânia? Sim, sem dúvida. Eu estava pensando ontem à noite que se tá ruim para a gente, imagina para esses caras, né? Imagina para o Valdemar da Costa Neto e o outro cidadão lá, que eu esqueci o nome agora, que também vão ser investigados, vão para a corregedoria, vai mexer no bolso deles. Foi bloqueado já o fundo partidário, né, para assegurar, é uma medida securatória quando você tem uma condenação. Se eles não pagarem, tem de onde retirar já o dinheiro que é do fundo partidário. Então, a situação ficou bem complicada, mas eu acredito que essas pessoas que se colocaram para isso, se colocaram como boi de piranha mesmo, sabendo que poderia vir o que viesse, que eles iriam enfrentar. Eu, sinceramente, não consigo ver que foi um ato sem consequência, porque aí seria a gente assumir para nós mesmos que estamos lidando com pessoas absolutamente burras, ingênuas. E olha, com todo o respeito que eu tenho pelo nosso campo, eu nunca achei que fosse esse o caso do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Eu acho que eles fazem as coisas com muito planejamento e muito pensadas para tentar alcançar algum objetivo. Não estou dizendo que eles sejam bons nisso, que vão ganhar, mas a gente não pode subestimá-los. Esses que estão hoje, que se colocaram aí para mexer nos seus bolsos, para investigá-los e tudo mais, sabem por que estão aí. Eles se colocaram como bois de piranha realmente para alcançar algum objetivo que a gente ainda não consegue definir bem qual é. Tá certo, doutora Tânia, a gente já está com o nosso tempo estourado, mas eu queria uma última avaliação sua. A senhora levantou a preocupação de que essa decisão possa ser usada como um apito de cachorro, né? Como se diz por aí, para animar esses malucos que estão espalhados pelo Brasil nas estradas. Mas eu lembro também que o ministro Alexandre de Moraes se reuniu com representantes das polícias estaduais, agradecendo a participação deles no controle das eleições. A senhora acredita que o Alexandre de Moraes também está se precavendo? Ele tem medo como ministro do STF, claro, né? Tem medo num sentido metafórico, porque os ministros da corte estão ameaçados, né? Dentro dessa loucura toda. As fake news que rolam incluem a prisão, notícias de que eles foram presos, enfim, ameaças de que vão parar todos lá, fechar o STF e tudo mais. Então, precaução pode ser, sim, uma palavra. O que eu não percebo é que tenha resolvido alguma coisa a essa reunião, porque, como eu disse antes, as forças de segurança continuam aparentando muita conivência com tudo que está acontecendo aí. A gente não precisa nem discorrer muito sobre isso, porque é notório. Todo mundo que está acompanhando um pouquinho os fatos sabe que a PRF não tem feito o que lhe foi ordenado, né? Tem acontecido, inclusive, um grande desafio à autoridade do próprio STF. Então, eu não sei até que ponto essa reunião com os policiais estaduais também, a PRF, pode ter uma eficácia realmente no estouro da boiada, né? A hora que eles resolverem fazer mais do que já estão fazendo em direção às instituições em Brasília. Eu acho que a gente vai passar por isso, é importante estar preparada para isso, e, inclusive, a posse do Lula é uma coisa que nos preocupa bastante, a gente tem que ter toda a atenção com relação à nossa própria segurança nesse dia. Perfeito.
Quero agradecer a participação da doutora Tânia Mandarino, advogada, integrante do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, falando aqui no Jornal Brasil Atual sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que multou a coligação da campanha do Bolsonaro em 22 milhões e 900 mil por como é que chama isso, professora? Litigância de má fé. Litigância de má fé. Oh, nomezinho bonito. Obrigado, doutora Tânia. Um forte abraço para a senhora. Até uma próxima oportunidade. Obrigada eu. Um bom dia. Até a próxima. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.